os casos reais, já há muito que se fala de seres extraterrestres que aparecem com formato humanoide, tá? Altos, 2 metros, tipo loiros, daí você fala tipo nórdico. E aí o pessoal começa a dizer, olha, acho que eles vieram das Pleiades. Quer dizer, que é o menos importante para nós é de onde eles vieram, e sim que eles estão aqui, qual que é a interação. E o que se supõe há muito tempo, pelos relatos, é que esses seres seriam mais avançados, mais evoluídos, por tudo que se conta de contatos. E agora posso contar uma saída do corpo para vocês? Claro. Tá. Dentre as várias coisas que eu tive ao longo dos anos, eu tive uma, eu fui levado por um ser invisível, quer dizer, é assim, você acorda, você está paralisado. Tua aura dilata, mãos invisíveis puxam você para fora do corpo, levam você num segundo, quer dizer, você não está vendo quem está te levando, é um poder invisível, e aí me deixaram, isso era uma soneca de tarde que eu estava tirando, me deixaram em cima do mar, vários metros. Eu sabia que era o Atlântico Sul, a costa brasileira, mas bem para dentro do mar. E eu estou parado ali no ar, vários metros, como se a sensação que uma mão invisível me deixasse ali para alguma coisa. De repente, acima, vários metros, começou a dar um efeito ondulante no ar, como quando a gente esquenta algo, fica aquela coisa ondulada. Sai um disco voador enorme dali, do nada, não tinha nada, né? Só tinha aquelas ondulações, fez 3 evoluções e entrou no mar. Na hora que ele entrou no mar, deu o barulho do impacto metálico com a água. Tibum! Então era material. Tibum! E eu, então, acho que ele estava passando de uma dimensão para outra, por isso que eu não via nada. Quer dizer, através, sei lá, um wormhole desse, um buraco de minhoca, que eliminaria, um portal que eliminaria as distâncias. E eu sabia, por intuição, que para baixo do mar, em áreas abissais ou bem profundas, podem existir bases intramarinhas, fora do alcance de satélites, sensores nossos. Daí, hoje em dia, até se fala de OVNIs, objetos submarinos não identificados. E também a teoria de que vai para baixo, entra e sai por baixo da Terra em algum lugar onde tem uma base intraterrena, né? Que não seria intraterrena, e sim extraterrestre com bases por baixo. Eu vi isso. Depois, anos depois, foi na década de 90, eu me vi projetado fora do corpo, embaixo da calota polar da Antártida. Veja, a calota polar do Ártico, no norte, ela está por cima do mar. Mas a calota polar da Antártica tem terra embaixo. Tudo indica isso. Eu estava por baixo, você tem aqueles blocos de gelo muito para baixo, quilômetros para baixo, satélite não consegue ver o que tem embaixo. Para minha surpresa, embaixo da calota polar, bem lá embaixo, tinham vários discos voadores. Eu estava fora do corpo, fui levado para ver isso. Ou seja, congelado? Não, em movimento. Eles estavam embaixo da calota, provavelmente tem uma base intramarinha, uma passagem por baixo. E outra possibilidade é que alguns desses portais possam se abrir no fundo do mar. E os caras saem por ali e depois é que ganha a altura. Então, eu acho que ali era um lugar de passagem. Tinham vários, mas discos voadores clássicos. Como a gente vê, tudo redondinho, de aço inox, vamos chamar ou adamantio, né? Prateado. Branco prateado, aquela coisa linda. Tá? E aí, o que aconteceu? Numa dessas vezes, eu fora do corpo, apareceu um ser desses nórdico para mim. Né? E aí, telepaticamente se comunicava, não havia movimento. Não percebia nele uma super evolução espiritual. Eu percebia nele como se fosse um ser humano avançado. Um ser humano do futuro mais equilibrado, feliz com ele mesmo, mais avançado, mas ainda humano, e não uma potestade espiritual, uma divindade, sim alguém numa escala um pouco superior a nós, e que estava ali e que telepaticamente se comunicava comigo. O que eu vou contar agora é uma coisa que pode causar polêmica, mas foi o que ele me falou. Que quando eles mapeiam... O pleiadiano. Que não sei de onde ele é. Porque a estética... a estética é essa, né? Porque o nórdico, vai que estão espalhados em todos os lugares. Sim. E aí ele falou para mim, quando a gente mapeia um planeta que tem vida, a gente olha 2 coisas para ver um contato ou não. E eu perguntei o quê? Ele falou assim, primeiro, a massa de formas mentais que fica na aura do planeta revela o nível daquela humanidade. Porque pela massa mental exteriorizada, somada, que a gente vê, dá para perceber qual é a média dos pensamentos daquela raça. Se for muito atrasado, isso aparece na aura com essas formas mentais. Se for violenta e oferecer perigo, aparece. Eu falei, tá, e qual é a segunda? Aí eu fiquei com uma vergonha danada.
né? Falou assim, a gente olha se tem cemitério. Eu falei, por quê? Porque vai mostrar o apego da raça à forma humana, não consegue transcender para a parte espiritual, uma raça atrasada. Falou isso para mim, cara. Que coisa interessante. E eu de frente, e eu nem podia argumentar com ele, mas eu detesto cemitério também, acho isso uma porcaria. Eu saio do corpo, não tem nada de velório. Não podia falar isso, mas ele estava claramente me dizendo que o nível de consciência da humanidade não era tão interessante para um contato. Aí entra o que o Travis falou, um contato ostensivo talvez não seja tão interessante no momento nosso de evolução, e eu gostaria que fosse hoje, é claro. Mas eu estou contando uma situação com um ser desse. E eu contei da outra vez aqui também, de um cara que me passou um som psíquico, lembra? Sim. Era desses também, que foi o caso de eu estar de frente com ele, e ele falou mentalmente, e cada ser tem uma espécie de vibração, um som psíquico. Se você estiver deitado e concentrar nesse som dentro da sua glândula pineal, ou dentro da cabeça, você consegue se desvencilhar do corpo mais consciente. E eu, em vez de pegar mais informação com ele, fiquei empolgado, cara. Não era ego, não, nem arrogância. Eu fiquei empolgado, eu falei assim, me diz aí qual é meu som. E ele telepaticamente jogou esse som, não havia ondas sonoras, era mentalmente. Eu falei, agora que você me passou, eu vou descer lá embaixo, vou encaixar no corpo, daqui a pouco eu saio de novo com o som, me espera aqui. E olha que babaquice que eu fiz, eu podia ter investigado melhor. Ele falou assim pra mim... E qual era o som? Não, veja, aí ele falou assim, você não vai lembrar quando entrar no corpo. O cérebro humano não tem condição de registrar isso. Aí eu fiz uma babaquice, eu falei assim, mas eu trabalho com isso, eu vou lembrar. Olha que besteira, eu vou lembrar. Mas não era arrogância, era empolgação com um exercício novo. Me aguarde aí que eu já volto. Ele falou, você não vai voltar e não vai lembrar. Vou sim. Vapt, caí dentro do corpo, sentei na cama e falei, meu Deus, que som que era. O meu cérebro não conseguia processar. Eu sei do som lá, mas aqui eu não me lembro. Né? E isso passado por ele. E outra coisa, pesquisando, a gente vê que já desde épocas antigas, nas iniciações ocultistas principalmente, já se falava de zumbido dentro da glândula pineal, médiuns falavam nisso, e tem uma técnica asteca que o pessoal da gnose trabalha, que é a visualização ou mentalização de um som como se fosse de grilo ou cigarra dentro da glândula pineal para tentar induzir saída do corpo. Eu comecei a perceber que já haviam pitadas, fragmentos disso espalhados, mas não é nada que eu tenha encontrado aqui esse tipo de som. Aí, quando eu contei isso aqui, muita gente mandava mensagem para mim, esse som não seria isso? Não é nada que falaram, tá? Eu estou em busca desse som, só que de lá para cá também, eu não preciso desse som, eu só queria usar para ver se funcionava, para eu poder depois expandir isso para outras pessoas, né? Porque você tem 1001 maneiras para desenvolver as coisas. Mas foi um desses caras humanoides que me passou essa experiência.